O podcast Chimarrão com Espiritismo apresenta reflexões sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com comentários do Espírito Miramês e do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, de Praia Grande, Santa Catarina. Neste programa, abordaremos a questão de número 108, Escala Espírita, Segunda Ordem, Bons Espíritos, Quinta Classe, Espíritos Benévolos. Pois bem, então, segundo Allan Kardec, temos que esses espíritos benévolos têm a bondade neles como qualidade dominante. Apraz-lhes prestar serviço aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Comentário do Espírito Miramês. Os espíritos benévolos alcançaram em profundidade o conhecimento moral e adquiriram a força de vivê-los em todos os momentos. Não obstante, cultivaram com muito empenho a sabedoria, adversário da vida da alma em ascensão. Na verdade, não podemos viver sem amor. No entanto, é indispensável que tenhamos sabedoria para conhecer o próprio amor e os seus fundamentos. Importante, Regina, fazermos uma reflexão sobre esse comentário do Espírito Miramês, lembrando que Deus, que nos ofereceu esses talentos para enobrecer os nossos sentimentos, o nosso raciocínio, o nosso cérebro e o nosso coração, para fazer verter o brilho do bem em cada um de nós, através do nosso verbo, de nossas mãos. Das nossas ações, né? Das nossas ações. Devemos também lembrar que o despertar e o viver sempre será através das nossas experiências. Experiências também fragmentárias do aprendizado humano. Só assim nós iremos um dia alçar voo firme em direção da vida imperecível. Como diríamos, é de grão em grão, né, que a gente começa a semear para colher futuramente esse aprendizado. E eu gostaria de comentar que os espíritos benévolos têm longa caminhada. E como nós, recebem também esses talentos através de múltiplas experiências, onde alçaram voo, vencendo a si mesmo. E a alegria que eles têm nesse estágio já configura uma paz. Imaginemos, amigos, quando tiverem a plenitude da sabedoria para conhecer o próprio amor e os seus fundamentos. Pois é, Regina, você estava dizendo que os benévolos aí, vale a pena grifar, além de terem longa caminhada, receberam os talentos que têm através de muitas experiências e muito trabalho, muita vontade de querer se melhorarem, não é isso? Antes de fazer o meu comentário, trazer o comentário de Miramês, eu fiquei pensando, os talentos, o tempo é um talento que foi muito bem aproveitado por esses irmãos. Pois então eu vou pegar um gancho, Martinha, exatamente desse teu pensamento. Você citou uma coisa importante aí, que é o tempo. E num dos grupos de estudos aqui, do nosso núcleo de estudos Vinha de Luz, uma das componentes, um dos estudantes, citou que o tempo ocioso, o que fazemos do nosso tempo ocioso? É óbvio que você trabalha na doutrina, você tem, além dos seus afazeres diários, você trabalha na doutrina, você pesquisa, você estuda, você ouve palestras, você se reúne em grupos como o nosso, de estudos e tal. Tudo bem. Mas existe aquele momento em que você está em casa, né, no aconchego do teu lar, com o tempo livre para ligar uma TV, ouvir uma música, etc. e tal. Olhar as redes sociais. As redes sociais. O que você faz com esse teu tempo? Você vai para um Instagram e fica Facebook, recebendo, sorvendo aquelas toneladas de cultura inútil, né? de informações sem nenhum conteúdo, né? Construtivo, edificante.
Então, justamente, é onde se revela exatamente a intenção, a vontade de trabalhar e crescer, é quando nós nos vemos com a disponibilidade em mão desse tempo ocioso. O que fazer com esse tempo ocioso? Eu acho que quando nós começamos a nos incomodar, muda tudo. Eu acho que é o despertar. Nós precisamos nos incomodar com o que nós fazemos e que nós nos percebemos ociosos. Paulo, realmente é um processo. Nós demoramos, claro. É lento, também já sabemos. Falo por mim. Há um tempo atrás eu tinha uma escolha de filmes que me agradavam. Mas de repente eu percebi que eu estava tão equivocada com as minhas escolhas que cheguei a me incomodar um dia que eu fui assistir uma sequência e descobri que enganação, que tempo perdido. Preciso fazer mudanças e não consegui nem terminar o filme. Olha, isso que você fala, eu e Regina aqui, acontece inúmeras vezes. Nós começamos a assistir um filme em função da chamada do filme, nos parece ter uma proposta, mas à medida que o filme começa, 5, 10, 15 minutos, começamos então a perceber o rumo que o filme está tomando e quais são as verdadeiras intenções. E imediatamente a gente para o filme e procura outro. E isso acontece inúmeras vezes e são inúmeros os filmes que estão lá iniciados e abandonados. Mas vale a pena, amigos, que a gente também lembre que tudo é um processo e não devemos nos culpar por antes nós termos tido determinadas escolhas. Era o processo, era a nossa evolução. Hoje nós estamos melhores do que fomos semana passada. O que você diz é o seguinte, não é que a gente esteja se culpando, a gente está se surpreendendo. Nós acabamos nos surpreendendo em função do que o que nos alimentava e que agora já não alimenta mais. Mas daí a gente se culpa quando a gente diz que tempo perdido. Ele foi um tempo necessário, porque para aquele momento era o tempo que eu estava vivendo. Eu preciso apreender, como tu costuma falar, né, Regina? Porque esse irmão que já está numa classe como esta, de benévolo, ele passou por todos os processos. Nós ainda temos muito a caminhar. E o que nos encanta é saber que nós chegaremos até lá com os nossos pensamentos e as nossas ações e atitudes sendo todos os dias melhoradas. Reavaliadas. Isso mesmo. Ok, meus amigos, então agora eu vou fazer um comentário do Espírito Miramês. Somos todos dotados de sentimentos que nos levam à tranquilidade da consciência, quando bem orientados. Porém, a razão é de grande utilidade para nos mostrar até onde deveremos chegar, usando a bondade. Deus é equilíbrio universal. Se Ele é amor, como afirma o apóstolo João, é também saber. O pássaro voa com 2 asas e a natureza, para manter a harmonia, é sempre conjugada. Verdade, Martim. Assim, igualmente, nós encarnados devemos desenvolver e aprimorar ambas as qualidades, né? O sentimento, o amor e o raciocínio, a razão, o saber, o conhecimento, o intelecto. Porque nós somos formados dessas 2 argilas, digamos assim, espírito e matéria. E as boas virtudes que a cada uma dessas partes nos cabe elevar. Paulo, isso aí. Nós precisamos estar convencidos, diante da providência divina, que possuímos infinitas possibilidades de reajuste. Aprimoramento também muito importante. Ação ou ascensão, de que depende tão somente de nós. Melhorar ou agravar, iluminar ou obscurecer as nossas situações e caminhos. Daí a necessidade de nos inclinarmos à renovação com o bem. A palavra benevolência significa querer bem, ser favorável. Pois é, Martinha, nós temos 2 opções para transitar aqui nesta encarnação, pelos caminhos iluminados e pelos sombrios, não é isso? Temos que decidir. Essa fala, Paulo, me leva a pensar que os benévolos, então, tiveram uma longa caminhada e nessa caminhada bonita
Difícil, claro, porque, como disse a Regina, trabalhar e mudar, fazer mudanças dá trabalho, envolve bastante tempo e vontade, nos impulsiona cada vez mais querermos. E ainda tem um pensamento de que Jesus nos disse para amarmos nossos amigos e principalmente nossos inimigos. Então a benevolência, sem dúvida, está contida nessa máxima, pois é uma expressão do amor. Esse tipo de amor tão difícil, né, de muitas vezes não só entendermos como, e principalmente de colocarmos em prática, né? Amar os amigos é fácil. já nos requer algum aprimoramento, não é? Os inimigos, então, muito mais. Não é isso? É porque daí a gente tem que se apiedar, né? Quando a gente se apiedar, não quer dizer que você vai trazer o inimigo para dentro da sua casa ou para dentro das suas relações. Você só vai se apiedar. O apiedar, na verdade, seria entendê-lo como... Entender. De repente como, digamos, ele não uma está... alma ainda um tanto inferior. Ignorante, talvez, em algumas atitudes. Isso. E também nós temos que puxar a brasa para o nosso assado. Sabermos se realmente esse que nós dizemos ser nosso inimigo, se na verdade não somos nós que fizemos alguma coisa para ele e que ele revidou. É muito fácil a gente olhar para o outro apontando o dedo, né? Também. Quando nós falamos de trazer para dentro da nossa casa, do nosso lar, realmente ainda nós temos o instinto de preservação, nós ainda temos o receio pelo momento, pelo planeta, pela nossa escala evolutiva, podemos dizer. Mas nós podemos respeitar e compreender a distância. Também já é uma melhora. Isso que você falou, né? O instinto de preservação, ele é realmente acionado quando nos bate o temor, o medo, a insegurança. Não é isso? Isso. Mas Por daí... isso que é tão difícil a gente acatar assim, tão fraternalmente o inimigo, porque ele desperta em nós este temor, esta angústia, mas daí essa o insegurança. amar aqui, eu penso que seja não desejar o mal. Também. Conseguir realmente não trazê-lo para dentro de casa, nem para a tua convivência, simplesmente desejar uma coisa boa, fazer uma prece pedindo para que Jesus, para que a espiritualidade o desperte ou que olhe por aquele irmão e que olhe primeiro também, talvez por mim, que talvez eu seja a pessoa mais enganada na história. Regina, o homem benevolente, então nós podemos dizer que por natureza e incondicionalmente quer bem a todos os seus semelhantes. Não lhes impõe julgamentos, não lhe faz cobranças, tampouco distinções. Chegaremos a esse ponto, minha amiga. Estamos galgando, né? Sim. Devagar, mas estamos sempre caminhando. A benevolência é um exercício de cada dia, amiga. Inicialmente parece fatigante e artificial. Após algum tempo se mostra apaziguadora e natural. Está ligada à evolução do espírito, como já dissemos. E, em parte, no componente intelectual e, em maior parte, no componente moral. Regina, isso explica, por exemplo, o porquê de encontrarmos pessoas benevolentes que muitas vezes mal escrevem o seu nome, sabem escrever. O intelecto não está desenvolvido, né? Mas o espírito, né? A moral, né? Os sentimentos, a moral. Amigos, Jesus também nos recomendou para que nos instruíssemos, porém isso não teria qualquer valor se não aprendêssemos primeiramente a amarmos uns aos outros. Vale mais, então, pelo que eu entendi aqui, Martinha, vale mais que nós tenhamos esta elevação moral, mais do que a intelectual, é isto? Eu também entendi assim, Paulo. Eu preciso caminhar pela instrução do amor para eu poder, então, alcançar esse valor intelecto, extremamente necessário também. É um círculo vicioso, uma coisa vai puxando a outra, né? Se bons sentimentos são originados de bons pensamentos, assim como bons pensamentos, obviamente, por sua vez, levam a boas ações.
Não é isso? Mas eu penso que o Cristo pediu essa instrução, que nos instruíssemos, para que primeiramente aprendêssemos a amar uns aos outros. E depois que nós aprendermos essa lição, que penso ser a mais difícil, trazer isso para a nossa realidade, aí sim vai nos faltar a instrução do intelecto, eu estou falando, né? Acabam que as duas andam muito próximas. O bem vai sempre chamar o bem, e o mal, consequentemente, sempre chamando o mal, seja através dos atos ou dos pensamentos. Né? Mas já estudamos aqui que realmente o pensamento é muito forte. Para que algo aconteça de bom, antes teve que ter alguém pensando naquele bom. Alguma maldade que aconteça, ela foi antes premeditada, foi pensada, né? Então o pensamento, ele antecede as ações. Bom, e vamos dando curso então, falando ainda do Miramês. Diz ele que os espíritos benevolentes fecham os olhos à razão e muito poucos deles usam o raciocínio para não contrariar os seus sentimentos de fraternidade. Embora eu faça aqui uma observação pessoal, viu, Regina e Martinha, que embora esse desenvolvimento racional, ele não seja, a princípio, impedimento a qualquer tipo de elevação espiritual, né? E continua o Miramês informando que o tempo a todos educa e nos transcorre das eternidades a própria vida, que irá lhes mostrando o que deve ser feito, e eles passarão então a entender que a melhor parte é educar e instruir, mesmo que, para tal, passem por alguns desgostos com aqueles que os acompanham. Já que ninguém agrada a todos, porque nem o Mestre Jesus o pretendeu. Paulo, essa passagem é tão bonita, porque faz a gente pensar. Eles nos dizem, Miramês está nos dizendo que o benévolo, ele aprende junto. À medida que ele educa e instrui, ele aprende. Nós já sabemos, porque nós vamos estar sempre nessa caminhada de educar e sermos instruídos pela nossa vivência. Mas quando nós nos damos conta que nós também queremos oferecer algo, isso nos faz bem. Porque o que nós queremos oferecer já é algo divino, algo bom, algo produtivo, que enriquece e que ajuda. Mas nós também nos deparamos com estas situações. Então, muitas vezes as pessoas não querem ouvir. Sim. Não estão ainda no tempo de ouvir, e isso, devido ainda à nossa escala evolutiva, nós acabamos nos chateando, nos magoando, achando que as pessoas não estão valorizando aquilo que a gente está querendo passar, que a gente pensa ser o melhor, porque a gente se encanta com o conhecimento que a gente adquire a partir do momento que a gente estuda. E eu dou mais uma contribuição dizendo, viu, Regina, que é por isso mesmo que nós estamos agora, neste momento exato das nossas vidas aqui encarnados, que estamos no momento de trabalhar para servir. E trabalhando e servindo, iremos adquirindo a certeza de que toda pessoa que trabalha e serve caminha para a frente. E quem caminha para a frente, com o bem de todos, encontrará sempre o melhor. Esse trabalho de hoje está tão bonito, tão enriquecedor. E eu vou falar então um pouquinho aqui, trazer uma citação muito bonita do Leon Denis, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que diz o seguinte: é na vida íntima, no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. Isso aí é a fonte das felicidades que conquistaremos, né, futuramente. Pois é, a felicidade dos espíritos, ou seja, a nossa própria, não se acha confinada em certos lugares determinados aqui ou ali no espaço. É uma condição íntima, está dentro de nós, na nossa consciência, e é conquistada por nós mesmos, pelo próprio espírito, que desenvolve gradativamente seu potencial de perfeição. Cabe a nós, portanto, espíritos encarnados, trabalharmos nesta direção. Pois é, e Miramês continua nos dizendo, esse irmão maravilhoso, que Jesus Cristo vai conseguir encaminhar todas as criaturas para o bem imortal.
e já está se processando esse grande movimento como sendo a grande esperança. Deus é tão amor e suas leis dão prova disso, que não agride. É tanta sabedoria e a natureza, a testemunha que move o progresso passo a passo para que todos compreendam como deve prosseguir. Regina, ensina também que há tempo próprio para a experiência, a lição, o sucesso, e que o aparente fracasso de agora será a realização exitosa de amanhã. Que sabedoria, né? Esse tempo, Martinha, permite a cada um de nós o nascer de outras expressões que nos elevam aos altos da glória ou ao poste do sacrifício, dependendo das atitudes que tomarmos, das decisões, de querermos, termos vontade de melhorar, de nos instruir, de trabalhar e de, acima de tudo, amar. O Miramês nos reforça e nos impulsiona, então, a percebermos que nós precisamos continuar. Marcha lenta ou marcha mais acelerada, com sucessos e insucessos, mas tirando lição de tudo. Sempre para frente. Sempre para frente. E agora eu vou fazer uma citação ainda do Espírito Miramês. Existem irmãos nossos de certa evolução moral a quem verdadeiramente admiramos, por sua conduta ilibada em todos os aspectos. Por onde passam, entre mentes, são frios na especulação científica, que nos põe muitas vezes a pensar. Devemos valorizar sempre o que existe, e isso nos demonstra a ciência espiritual, que faz florescer o próprio amor. Pois é, Martinha, você fala sobre essa frieza na especulação científica, mas essa frieza, ela evidencia que esses espíritos atêm-se demasiadamente ao que seja possível ou não demonstrar cabalmente, isto é, como fato a ser ou não comprovado. E eu pergunto, acaso deveríamos desprezar tão soberanamente esses fenômenos que a ciência ainda não possa alcançar e demonstrar? Nós não devemos de forma alguma desprezar, Paulo, porque valorizar o que existe, mesmo que não tenhamos uma explicação razoável para tais fatos, é uma forma de respeito e consideração, também para exercitarmos a pesquisa e o nosso conhecimento. Pois é, este irmão, o benévolo, já reflete o equilíbrio daquele que mantém a sua confiança em Deus e nas leis que regem a vida. Revela as conquistas morais que foram logradas, ensaiando ampliação de recursos para o incessante progresso do ser. Quando nós fazemos essa leitura do Miramês e trazemos as nossas considerações, seria tão importante nós trazermos aqui a paciência, então, porque a ciência exige paciência, o conhecimento exige paciência, o nosso amadurecimento, o nosso aprendizado. Nossa evolução espiritual exige paciência. Passo a passo, né? Etapa por etapa, né? Etapa por etapa. E a paciência, então, é uma virtude alcançada pelo Espírito Benévolo e que nós já podemos começar a desenvolver. Podemos cultivá-la mediante a reflexão e a prece, né, meus amigos, que são admiráveis instrumentos para a harmonia íntima, propiciadora da arte e da ciência de esperar. É verdade, é uma virtude, a paciência, a tolerância, a aceitação, né? Que também deve ser trabalhada, né? Todas e também temos que virtudes. adquirir passo a passo. Tudo. Pois é, e continua ainda o Miramês informando que o próprio livro dos Espíritos, do qual estamos tentando falar, por bênção de Deus e misericórdia de Jesus, nos diz neste texto ditado por elevada entidade, que podemos chamar de Espírito Perfeito, abre aspas, tudo tem uma razão de ser, e nada acontece sem a permissão de Deus, fecha aspas. Pois é, nós vemos que o trânsito pelas vias do progresso enseja a todos nós uma explosão de todos os germens que dormem em nosso ser, inatos e aguardando o momento para a fecundação. Paulo, Regina,
nós também já temos conhecimento de que as grandes conquistas da humanidade têm começo no esforço pessoal de cada um. Até parece uma frase um pouco repetida, mas necessária repetirmos então. Ao nos disciplinarmos e vencermos a nós mesmos, humanidade, conseguimos então agigantar o nosso conhecimento, logrando resultados expressivos e valiosos. É que para se tornar hábito, tem que ser repetitivo. É que nem quando você começa a escovar os dentes quando é pequeno, você não tem o hábito. Então a sua mãe, seu pai, toda hora fica repetindo: menino, vai lá, menina, vai escovar os dentes. Depois das refeições temos que escovar os dentes. E a gente demora a apreender isso, mas no momento que a gente aprendeu, se torna nosso. Então é a mesma coisa que no que nós estamos citando. E sobre a tua palavra repetição, vou repetir a vocês duas que essas realizações devem ter início em nós mesmos e que a verdadeira coragem difere frontalmente daqueles atos impetuosos, precipitados, indisciplinados, não pensados, não é? Não aprendidos, não tendo se tornado hábitos. E reflitamos aqui juntos. Esta disciplina tão necessária para tal empreendimento, que nada mais é que o nosso progresso, a nossa evolução, nos mostra então que a disciplina, é firme sem ser temerária. Exatamente. Já discutimos também num programa que a disciplina não deve ser encarada como muitos encaram como uma imposição, como um aguilhão, né, a nos fincar na carne e nos impor certas atitudes. A disciplina não é algema. Não é algema. Pelo contrário, não é? Muito pelo contrário. Fica difícil a gente, às vezes, informar as pessoas que a disciplina é uma liberdade, é uma chave realmente das algemas. Irá tornar-se constante no comportamento de todos nós à medida que exercitarmos esta disciplina, evitando assim o exibicionismo. Também se faz confiante, distante da presunção. É título moral de enobrecimento. E o Miramês nos diz: sendo assim, vamos examinar o que existe na feição de amor e de ciência, mas também compreender a posição daqueles a quem não agrada a ciência, bem como aos frios no amor. Vamos em tudo dar graças, porque o progresso não dá saltos. Bom, Martinha, os estudos nos mostram que devemos trabalhar incessantemente para a nossa evolução, mas servindo sempre, não nos esquecermos de sempre servir. Então percebemos que o grau evolutivo de um espírito não deve ser medido pela quantidade de conhecimento que tem adquirido, mas pela condição moral que ele apresente. Tá aí o resumo da própria síntese da constituição do espírito benevolente, né? A condição moral dele é muito alta, embora a condição de conhecimento intelectual não seja tanto, não é? Meus amigos, então, condição moral entende-se como quantidade de virtudes que tenhamos adquirido ou quantidades de imperfeições que ainda... Pois então, Martinha, eu colocaria de forma um pouco mais simplista, para que entendêssemos o que seria essa condição moral, colocaria uma balança, 2 pratos. Num dos pratos, as virtudes, digamos assim, as boas ações, os bons pensamentos que nós já adquirimos, num dos pratos. No outro, o que ainda carregamos de imperfeições, de vícios, de ações não tão boas. À medida que nós vamos nos desfazendo das más ações, vai havendo um desequilíbrio a favor das boas. As boas vão subindo. Ao contrário, se nós continuarmos com más ações, maus pensamentos, e não melhorando a outra balança, os bons pensamentos, vai subindo o prato dos maus pensamentos. Então, a nossa condição moral está sempre composta do bem e do mal que existe em nós, nos nossos pensamentos, nas nossas ações. Não é isto?
Paulo, é isso aí. Para que percebamos, então, que é gradativa a nossa evolução. Vencemos hoje aqui. Amanhã nos deixamos envolver por algumas situações que não nos agregarão nada de útil. Ou seja, o prato da balança estava subindo, de repente ele para e começa a descer. Isso aí. Não é isso? Mas essa centelha divina está em nós e já é amor, não é mesmo? Podemos dizer que temos inclinações para determinadas coisas, mais do que para outras. Por exemplo, gosto de fazer prece todos os dias, mas tenho dificuldades de me aprofundar em uma leitura ou até mesmo não conhecer o alfabeto. Ou eu gosto muito das redes sociais e fico horas envolvida, mas não deixo de assistir a um amigo que me solicita um apoio imediato ou um amparo a um estranho que me foi sugerido por pessoas do meio social. Eu gostaria de fazer um comentário aqui, Regina, sobre esses teus exemplos, para fazermos uma reflexão. Aqui são exemplos que nós podemos viver ou conhecer pessoas que vivem. Então, ambos os exemplos mostram que existe uma vontade de fazer algo positivo e melhorar. Então, são exemplos importantes. Então, os espíritos benévolos, eles passaram por esse processo. Uma trajetória de tropeços, de erros, de falhas, imperfeições que foram sendo corrigidas, não é isso? Isso, Paulo. Por isso nós temos a escala, não é isso? A mescla que a Regina traz de exemplos é a mescla das nossas vidas. Exatamente. Uns poucos acertos, outros tantos erros. E essa balança vai sempre se desequilibrando a favor de um e outro, né? Até que chegará um ponto em que nós estaremos numa única linha. Aquele exemplo do início, quando falávamos das escolhas, por exemplo, de programas de filmes, é mais ou menos isso. Nós começamos a perceber e fazer uma mudança interior que incomoda quando eu estou fazendo uma escolha. Se nós formos usar esta balança para medirmos as nossas preferências em filmes, por exemplo, a gente olha hoje, olhando para trás, que as nossas balanças sempre estiveram muito desequilibradas em favor dos filmes que traziam violência, sangue, morte, traições. Ou seja, aquilo acabava de alguma forma nos atraindo, né? Desastres, né? Hoje, a gente olha a nossa balança, esses filmes não entram mais nos nossos pratos da balança. Exato. Essa balança está muito desequilibrada a favor de outros tipos de filme, que falam mais de bons atos, de amor, da fraternidade, das relações interpessoais em que as pessoas tentam se ajudar umas às outras. Ou seja, digamos assim, o cardápio hoje é bem mais leve. Eu diria que a balança não está desequilibrada, ela está realmente aonde ela deve estar, Está né? subindo. Está subindo. Está subindo, trazendo coisas boas. Para né? o lado bom. Nós temos dentro das redes sociais também, esse exemplo a Regina traz das redes sociais muito fortemente, até porque está bem envolvida nesse trabalho, onde nós temos muita coisa boa, muita coisa que enriquece, engrandece, e que nós podemos realmente mudar a nossa trajetória e fazer escolhas boas e positivas, buscando esses programas saudáveis. Na verdade, eu diria que não são bem as redes sociais. Eu penso que seja mais outros tipos de aplicativos, tipo YouTube, né, que são documentários, são palestras, vídeos que estão ali para que as pessoas acessem e consigam fazer as suas conclusões, aprender um pouco. Eu, particularmente, vejo a rede social mais como um lugar de pouco aprofundamento no sentido moral e também no sentido intelectual. O YouTube até é mais seletivo. Agora, um lugar que cheira aqueles tipos de jornais em que você espreme e sai sangue, esse jornal hoje está configurado no Instagram. Existem toneladas de cultura inútil e de propaganda,
né? Mas também tem uma coisa que nós devemos também avaliar, que geralmente tu vê aquilo que tu mais olha. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Esses aplicativos, eles te jogam determinadas coisas que você já acessou. Por exemplo, se você acessou alguma coisa de violência ou alguma coisa isso. Ele vai te jogar esse tipo de conteúdo. Também então, isso. se o teu conteúdo for conteúdo mais nobre, músicas mais elevadas, o que tu preferir olhar, ele vai te jogar para esse lado. Então, também temos que avaliar sobre o nosso campo, o que nós estamos olhando está nos trazendo aquilo. Voltamos novamente àquele velho problema, né? O que fazer, o que estamos fazendo com o nosso tempo ocioso. Ocioso, né? Pois é, para Deus, então, nós todos somos filhos abençoados e eternos, mas enquanto a misericórdia não se fixar nos domínios de nossos corações, não teremos atingido o caminho da paz e o reino do amor. Este caminho é que devemos trilhar para tentarmos chegar a sermos espíritos benévolos, não é isso? Esses domínios dos nossos corações, é isso aí, essas más inclinações. Exatamente. Pois é, e Deus nos abençoa sempre com sua misericórdia. Por isso, seria muito bom relembrarmos que haja o que houver, ampliando os obstáculos, agigantando-se os problemas, intensificando as lutas ou se agravando as provações, trabalhar sempre no bem de todos, porque trabalhando na seara do bem, podemos conservar a certeza de que Deus nos sustentará. Trago agora então um comentário do Espírito Miramês, onde ele nos diz que a bondade nos espíritos benévolos é dominante e eles se sentem felizes em praticá-la. Fazem amigos com facilidade, dada a tolerância que exercitam em seus corações, e costumam passar dos limites até da própria justiça. Quando ele fala isso para nós, o Miramês, ele nos diz que a bondade nos espíritos benévolos é um trabalho interior, de disciplina dos impulsos que se transformam em força de vontade, conduzida para os objetivos nobres. Pois é, isso daí, Martinha, pode ser explicado pelo fato de que, por exemplo, ninguém poderá ser caridoso e egoísta ao mesmo tempo, pois enquanto ainda persistir algo de egoísmo, não se poderá dizer que já seja caridoso, que esteja olhando para fora de si mesmo. Então, são duas posições antagonistas. Ou você é egoísta ou é caridoso. Paulo, é bem importante nós pensarmos e refletirmos que enquanto sentimentos contrários coexistirem, não se pode afirmar que esteja regenerado. Que estejamos nos regenerando, a caminho da regeneração, não é isso? Sem, no entanto, tirar o mérito do trabalho que esteja dedicado, que esteja dedicando hoje, em benefício dos outros e também para superar as nossas deficiências. Exato. Amigos, então, analisando o espírito benévolo, a questão da sua evolução, sob este prisma que então conversamos, podemos considerar que ao adentrar no período humano, que seria o momento de toda a sua existência, em que apresentará maior quantidade de imperfeições, sua missão, deste ponto em diante, é se livrar de cada uma delas, para, a cada passo, se tornar mais próximo da perfeição relativa. Precisamos salientar que a perfeição absoluta somente existe para o próprio Deus, para Deus. Todos os outros seres vão atingir a perfeição relativa. Isto é, nós nunca atingiremos a perfeição divina. Pois bem, amigos, continuando ainda com o Miramês, diz ele que o tempo os acompanha os espíritos benévolos pela direção do próprio Deus. Na hora certa dará o toque nas suas sensibilidades e eles buscarão, por necessidade, a ciência que lhes fortificará a fé, porque a fé verdadeira haverá de encarar todas as situações que a contradição apresentar, sem desfalecer.
E eu dou uma contribuição informando que a fé verdadeira não teme a ciência e as suas comprovações. Ao contrário, ela se compraz com a capacidade racional com que a inteligência humana que perscruta e desvenda o desconhecido. Pois é, o espírito, seja encarnado ou não, e isso vale também para a forma como se processa nas nossas atividades profissionais, desenvolve as capacidades pessoais, sejam quais forem, através da aquisição de experiências, e para tanto é necessário o contato direto e constante com as situações, porque elas são as vivências que vão nos enobrecendo na medida do tempo em que vamos evoluindo. Pois é, assim é fácil entender que para o desenvolvimento em uma área específica, tal como na educação, um professor necessita anos no trato com alunos para ganhar essa experiência, essa vivência a qual você se refere. E podemos também imaginar que o processo para todas as áreas possíveis e imagináveis nas tarefas relacionadas com a manutenção da harmonia do universo também se processe neste sentido. Amigos, então nós necessitamos de aquisição de experiências e vivenciar as mais diversas situações no intuito de aprimorar o aprendizado e compreensão de questões que transcendem o nosso entendimento comum, porque foi apresentada a Kardec quando da elaboração da codificação espírita, todo esse entendimento. Pois é, e nos diz Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 560, que, abre aspas, todos temos que habitar em toda a parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Pois é, e Miramês continua nos citando: se gostas somente da ciência espiritual para fortalecer os caminhos que percorres, não desdenhes dos que somente alimentam o amor. Pois no fundo, uma e outros estão ligados pelas bênçãos de Deus em busca da perfeição. Ou seja, sentimento e razão, moral e ciência e intelecto, essas qualidades, esses dois polos da humanidade têm que se fundir, eles têm que se congregar em busca desse entendimento e dessa elevação. Paulo, Regina, nós temos que lembrar que a educação é obra de sacrifício, no espaço e também no tempo. E atendendo a essa divina sabedoria, que jamais nos situa uns à frente dos outros sem finalidade de serviço e reajustamento para a vitória, então, do amor, onde o vencedor é este espírito que recebeu ou irá receber as mais altas e mais belas lições que o amor é capaz de oferecer sempre, meus amigos. Vou destacar aí esta frase em que você diz que a sabedoria divina jamais nos situa uns à frente dos outros sem finalidade. A finalidade é exatamente que aquele que mais sabe, aquele que mais tem, dá o exemplo e estende a mão àquele mais necessitado, aquele que tem menos. Seja em compreensão, seja em atitudes de caridade, seja na compreensão de qual seja a nossa finalidade aqui neste plano. Pois é, já poderíamos até terminar só com as falas de vocês dois, queridos amigos, mas eu vou concluir que se Jesus não tivesse confiança na regeneração dos homens e no aprimoramento do mundo, naturalmente não teria vindo ao encontro das criaturas e nem teria feito sua jornada nos escuros caminhos da terra. Não podemos, por isso, perder a esperança. E nem nos cabe o desânimo diante das pequenas e abençoadas lutas que o céu nos concedeu entre as sombras das humanas experiências. Da escola do mundo saíram diplomados em santificação espíritos sublimes que hoje se constituem abençoados patronos da evolução terrestre. E eu vou fazer mais uma contribuição, meninas. Vejam que por mais insignificante
que sejam nossas condições, aqui presos ao mundo material, não nos compete menosprezá-lo por ser um plano de aprendizagem que nos alimenta e nos agasalha, que nos instrui e aperfeiçoa. Exato, Paulo. Assim, na posse de semelhantes instruções, valorizemos o tempo para que o tempo nos valorize e permaneçamos em equilíbrio sem afetar aquilo que não somos, em matéria de elevação, conquanto reconhecendo a necessidade de aperfeiçoar-nos.